O que é um ato complexo? O que é um ato composto? O ato administrativo complexo é aquele em que você tem a necessidade do somatório, né, da junção de vontades de órgãos ou entidades distintas para atingir o mesmo objetivo. Então, quando você tem um ato complexo, você não tem atos isolados que se complementam. Você tem uma reunião de vontades, um somatório de vontades, e dali resulta um ato. Então, por exemplo, a professora Di Pietro, ela nunca defendeu essa tese, mas é a tese que cai em prova. Ela dizia que nomeação não é ato complexo. Qualquer tipo de nomeação para sua prova, hoje tem que ser considerado um ato complexo, tá? A Di Pietro diz que não, que é composto e tal. Mas vamos dar um exemplo recente. O ministro do STF, né, o Procurador-Geral da República, como é que funciona? Você tem uma entidade que vai indicar um nome e outra pessoa que tem que aprovar esse nome. Normalmente, o presidente da República passa ali pelo Senado ou vai passar por algum ministério. Então, quando você tem esse processo, você tem um ato complexo. Porque, entenda, imagina que o presidente quer nomear o professor Rafael Campos ministro do STF. Seria uma boa, inclusive. Beleza, ele vai lá e produz a nomeação. Essa nomeação não vale de nada. Essa nomeação não é um ato administrativo, ela é só um procedimento administrativo. Quando o Senado chega e aprova o nome, fala, fizemos a sabatina, concordamos, somatório de vontade. Vamos produzir juntos um ato de nomeação. Então, o que o presidente faz é uma mera indicação. Ele não está nomeando ainda. Então, isso é um ato complexo. Já no ato composto, não. Você tem um ato administrativo que produz resultados, mas que ele só vai realmente ter efeitos no ordenamento jurídico se ele for confirmado por um segundo ato. Então, por isso que a gente fala que ato composto, ele fala em homologação, uma ratificação daquele ato. Então, quando você tem um ato que depende de uma homologação do superior, por exemplo, o agente público produziu um ato administrativo que o superior tem que dar visto, tem que dar uma confirmação para valer. Isso é um ato composto. Eu produzi um ato que produz efeitos, mas que não vale ainda completamente. Ele depende de um ato acessório. Esse ato acessório ele pode homologar ou ele pode rejeitar, ele pode perder a validade. Aí vamos para a pergunta que o Matheus fez. Aposentadoria. Muita gente aposentadoria, muita gente defendia que era um ato composto, porque como funciona a aposentadoria de servidor público, tá? É o que cai em prova, especificamente. A partir do momento que você... Deixa eu só colocar aqui certinho. A partir do momento que você entra com um pedido de aposentadoria no órgão público que você está vinculado, essa aposentadoria não é automática. Se o órgão público chegar para você e falar assim, olha, sua aposentadoria está aceita, isso não vai dar automaticamente aposentadoria para você. O que ele vai fazer é basicamente falar o seguinte, olha, seu pedido foi aceito, mas ele depende de uma confirmação, ou melhor dizendo, ele depende que um outro órgão, uma outra entidade aponte para o mesmo lado. Então, quando ele chega e fala, ó, você quer se aposentar? Beleza, os documentos estão certinho, tudo bonitinho, depende do Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas concordar, se ele falar assim, eu concordo, vamos aposentar, eu tenho um somatório de vontades. Então, o que sempre surgiu foi essa discussão. Pô, cara, até onde o ato administrativo em si, eu até estou conseguindo achar aqui, tá? Só para colocar. É a súmula vinculante número 3, tá? Meu computador tá meio lesado hoje. Acho que é por causa da chuva. Mentira, porque ele vive comigo, faz parte. Essa súmula vinculante 3 é que resolve muita coisa. Deixa eu jogar na tela aqui, deixa eu aumentar só um pouquinho o tamanho do zoom aqui, para ficar melhor, e eu vou jogar na tela para vocês aí, ó. Que a discussão se resolveu exatamente aqui, tá? Vai pra tela, tá dando para enxergar aí, meu povo? Dá para ver? Deixa eu jogar direto, né? Fica com a minha cara, não. Ó, nos processos perante o Tribunal de Contas da União, que é o caso, por exemplo, da aposentadoria, ele vai falar depois, assegura-se contraditório ampla defesa. Então, o que a gente entende? Todo processo que passa pelo Tribunal de Contas, ele tem que abrir a possibilidade de contraditório ampla defesa. Então, você tem dois atos distintos. Você tem um ato que iniciou, tem contraditório ampla defesa, vai ter confirmação ou não. Porém, olha a continuação do texto. E a ampla defesa quando a decisão puder resultar anulação ou revogação de ato que beneficie o interessado, excetuada apreciação de legalidade do ato de aposentadoria, reforma e pensão. O que isso significa para a gente? O que o Tribunal de Contas faz não é corroborar com a aposentadoria homologando o processo. O que ele faz é analisar se a aposentadoria foi legalmente conquistada.
Então você entende como é que é diferente? O que ele está fazendo é uma análise de legalidade. Ele não está verificando se está tudo bonitinho, tudo certinho, os documentos estão. Não, o órgão público já fez isso. Ele falou para você: olha, você está aposentado aos meus olhos, mas eu dependo de uma manifestação do Tribunal de Contas. Quando ambos se manifestarem juntos, você estará aposentado. Por que não tem, ele fala excetuando? Porque nesse caso não tem contraditório. Como não há um ato produzido, não tem contraditório para a defesa. Se não tem contraditório para a defesa, automaticamente a gente pode dizer que ali é um ato complexo, tá? Então, desculpa se eu rodeei muito, mas o Matheus, a ideia é essa. O que a aposentadoria é para a STF? Pô, súmula vinculante 3, né, parceiro? Então você vê que o STF posicionou. E para a prova, é um ato complexo. Se você pegar livros, artigos, isso é minoritário, isso é discussão, mas para concurso público, ato complexo. Eu já peguei muitas questões nos últimos anos e de várias bancas diferentes e a resposta era sempre a mesma. Beleza?